Café com Política. Bruno Silva, cientista político com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bom certo, dia. Bruno. Ontem a gente apenas citou aqui a respeito da aprovação da criação de 105 cargos comissionados da Câmara de Campinas e prometemos trazer mais detalhamento hoje. Então vamos acompanhar a reportagem do Kevin Camada sobre essa defesa do Legislativo, afirmando que a medida moderniza a capacidade dos vereadores atenderem a população. Vamos acompanhar. Os novos cargos fazem parte de um plano de reestruturação organizacional da Câmara. São 99 vagas para assessores de políticas públicas, 5 para assessores de comissão e 1 subsecretário para as comissões fixas. Na prática, o número de assessores para cada um dos gabinetes sobe de 5 para 8. A decisão terá impacto de R$20 milhões para o orçamento da Câmara Municipal em 2026, cerca de 8% do orçamento total do Legislativo. Já em 2027, o montante sobe para R$21,9 milhões. Em 2028, vai ser de R$23 milhões. Para embasar as mudanças, a Câmara contratou um estudo técnico desenvolvido pela FIA, a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, e anexou o relatório junto ao projeto. A Casa defende que as mudanças acompanham a realidade do Legislativo dentro das diretrizes aprovadas até 2029. O Legislativo também afirma que o impacto financeiro é condizente com os limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em segunda votação, realizada na última segunda-feira, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os 30 vereadores presentes. Para o vereador Nick Schneider, do PL, a decisão de apoiar a criação dos cargos foi técnica e busca atender a demanda de trabalho dos vereadores. Nós temos uma estrutura administrativa hoje que reflete um passado, num momento que não existia internet, não existia rede social, a comunicação era muito mais lenta. Hoje é tudo muito rápido, nós somos muito exigidos aqui dentro. Olha, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade que eu assinei esse projeto. Na primeira votação, em 10 de dezembro, quando foi avaliada a legalidade do projeto, a bancada do PSOL foi a única a se posicionar contra o texto da matéria. Apesar da unanimidade na votação da última segunda-feira, Mariana Conte e Fernanda Souto pediram a retificação do voto e afirmaram ter havido uma confusão causada pela inversão dos itens da pauta. Mariana reiterou posição contrária ao texto e afirmou que lhe tira a autonomia da Câmara Municipal. Exatamente porque eu não concordo com a política da maioria dos vereadores aqui na Câmara Municipal e eu sei que no meu entendimento, é essa política que faz com que exista uma rejeição popular, uma falta de legitimidade, que eu voto contra esse projeto, que na verdade ele aumenta os cargos. Se fossem cargos que tivessem pessoas trabalhando para a gente aumentar a fiscalização, para a gente aumentar a melhoria dos serviços públicos, eu seria a favor. Se a gente tivesse independência e autonomia, eu poderia ser a favor desse projeto. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Luiz Rossini, rebateu as críticas e afirmou que a reestruturação organizacional garante a independência do Poder Legislativo. Só gostaria de dizer que os projetos que tratam da reorganização administrativa da Câmara foram elaborados pela Procuradoria da Casa, tem parecer dos procuradores da Casa, e melhorar a estrutura da Câmara, inclusive oferecer melhores condições de trabalho para os vereadores, significa aumentar a autonomia dessa Casa e a independência frente ao Poder Legislativo. De acordo com o projeto aprovado, nos gabinetes dos vereadores, os assessores de políticas públicas vão receber um salário de R$ 8.500. No gabinete da presidência, os 5 novos assessores de comissão terão remuneração de R$ 10.000 cada um. Por fim, o novo cargo de subsecretário de apoio às comissões vai receber R$ 32.167,44. Ainda segundo o estudo elaborado pela FIA, os novos cargos devem elevar a despesa da Câmara de Campinas com folha de pagamento para 49,64%, inferior aos 70% determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa total com pessoal deve alcançar os 2,03% da receita corrente líquida da Câmara, índice que também fica abaixo dos 6% previstos no teto legal.
De Campinas, Kevin Camada. Tá sobrando dinheiro, né, Bruno, também. Se tá fazendo tudo isso, tá sobrando grana, né? Porque, enfim, é uma grana violenta, né? Mas assim, gente, eu vou destoar um pouco do coro popular em 2 sentidos, mas depois eu vou me reencontrar com ele, eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Primeiro ponto, eu estudo câmaras municipais há muitos anos, né? E um dos principais problemas que a gente tem nos legislativos municipais é a baixa qualificação técnica. Muitas das vezes porque os vereadores não têm a formação adequada, não têm, vamos dizer assim, um estofo técnico suficiente para poder extrair o melhor que é possível do ponto de vista das atividades legislativas, o que faz com que muitos acabem canalizando ou direcionando essa atividade legislativa para coisas mais simples, ao invés de enfrentar assuntos mais complexos. O que eu estou dizendo de assuntos mais complexos? Por exemplo, uma regulamentação que tecnicamente exige um conhecimento mais aprimorado, no momento de fazer um debate do orçamento, fazer um contraponto em relação ao executivo, propondo uma peça que é uma peça mais complexa. Então, assim, falta isso é notório. Se a gente observar o nível de qualificação dos parlamentos no Brasil, aqueles que têm as maiores qualificações são algumas assembleias legislativas, além do Congresso como um todo e uma outra Câmara Municipal. Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo é um lugar que tem um corpo técnico mais sofisticado. Então, assim, eu não sou contrário você pensar do ponto de vista técnico como você consegue ter servidores que vão auxiliar nesse trabalho. Então, é aqui que eu estou do ponto, acho que isso é importante. Até agora, lembro, Bruno, exatamente naquela sabatina que nós fizemos com os vereadores, né, no final do ano passado, início deste, né, que essa foi uma questão que a gente pontuou com quase todos, né, ali, principalmente Sim. aqueles que já, né, vinham de outros mandatos. E aí o reconhecimento que realmente faltam profissionais técnicos na Câmara de Campinas. Não, sim, por exemplo, um auxiliar para poder instruir as comissões. E aí eu ia para o segundo ponto, né, Sandra? Que é onde eu me reencontro com a interferência. Não, de modo algum, né? Sempre substancial a sua intervenção. Mas aí é onde eu me reencontro com o coro popular. Por exemplo, você tem um profissional que vai dar esse auxílio para as comissões permanentes, não só pensando do ponto de vista jurídico da coisa, mas pensando do ponto de vista de viabilidade política, pensando do ponto de vista de como isso vai demandar ou não de secretaria, qual é o impacto, fazendo estudos que estimam isso. Poxa, isso dá um ganho substancial ao processo legislativo, que é o grande coração da história toda. Mas aí vem a observação. Se continuar na mesma lógica do modus operandi do que a gente tem visto em vários lugares, que é aquela coisa, cria o cargo, mas no final das contas fica ali direto ou indiretamente com uma interferência política, não traz às vezes as pessoas que seriam as pessoas indicadas para poder realizar aquele tipo de trabalho, aí aquela história, a velha história, vira gasto desnecessário e cabidão, porque nesse caso o que acontece? Você tem um custo que é um custo que ele não vai recair agora, né, Felipe, Sandro e ouvintes, mas ele é um custo que ele é permanente, porque você está fazendo essa reorganização, você tem um custo permanente pesando depois sobre o orçamento da Câmara. Então, o próprio Kevin Camada disse na reportagem, olha, está dentro dos valores daquilo que poderia, como o orçamento cresce, até para dar uma explicação para os nossos ouvintes, como o orçamento de Campinas cresceu e cresceu bacana de um ano para o outro, isso reflete diretamente naquilo que é o orçamento do Legislativo. Vamos lembrar que o orçamento do Legislativo ele tem independência e autonomia para fazer o seu gerenciamento. Aquele famoso chequinho de final de ano que a galera faz, devolvendo recursos que não foram gastos para o Poder Executivo, aquilo para mim é politicagem da pior categoria que tem, porque no final das contas mostra que você também não fez uma gestão eficiente do recurso para poder aprimorar o trabalho dentro do próprio Legislativo. Mas o meu ponto é esse, se for para melhorar efetivamente, ok. Agora, se não melhorar, continuar como está, senão os mesmos em projeto, aquela coisa de que você investe muito mais tempo debatendo sobre, sei lá, sobre Júpiter, Saturno, o alinhamento dos planetas em Plutão, do que os problemas efetivos do município e o acompanhamento das políticas públicas, fazendo contraponto executivo, aí não vai adiantar nada. Aí vai ser só grana que vai pro ralo mesmo. E ainda não saiu, viu, a divulgação desse cheque. Aí, viu, da devolução. Mas sempre viu, tem, né? Sempre tem. Final de ano sempre tem, porque, assim, e de novo, se o Legislativo emprega bem o
recurso. E isso lá na ponta pode se refletir em políticas mais assertivas, Sandra. E hoje o que eu vejo muito é o quê? É uma assimetria informacional. O executivo detém muita informação técnica, o legislativo não depura essa informação, não faz contraponto, aceita o argumento do executivo muitas das vezes e não consegue demonstrar outros caminhos possíveis. É onde a gente perde na própria democracia local aquele elemento de você ter um debate mais sofisticado e mais qualificado sobre as políticas, né? Bruno, obrigada pela análise, nos falamos amanhã. Combinado, gente. Um abraço, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, mas vou ficar de olho. Quem se tratando de dinheiro público tem que ficar atento. Um abraço. Um abraço. Lexus Campinas apresenta